Valdo Cruz expõe rombo bilionário de Lula e revela: Bolsonaro salvou o Brasil. A verdade tem um jeito peculiar de vir à tona, especialmente quando menos se espera. E foi exatamente isso que aconteceu quando Valdo Cruz, jornalista da Globo e conhecido por sua proximidade com o poder estabelecido, fez declarações que ecoaram como um terremoto no cenário político brasileiro. Suas palavras não foram apenas um reconhecimento tímido da realidade fiscal do país, mas sim uma confissão explícita. O governo Lula mergulhou o Brasil em um rombo bilionário de proporções catastróficas, enquanto a gestão Bolsonaro, tantas vezes difamada e atacada pela mídia tradicional, foi responsável por salvar a economia nacional de um colapso inevitável. O momento é histórico, porque representa uma fissura na narrativa cuidadosamente construída pela esquerda e seus aliados midiáticos. Durante anos, somos bombardeados com a propaganda de que Lula é o grande salvador da pátria, o estadista que entende de economia, o líder que cuida dos mais pobres. A realidade dos números, porém, conta uma história completamente diferente. E quando essa verdade vem da boca de alguém que faz parte do establishment midiático que sempre protegeu o PT, o impacto é devastador. A confissão que abala as estruturas. Valdo Cruz não é um analista qualquer. Sua posição na TV Globo e sua longa carreira, cobrindo o Palácio do Planalto, lhe conferem uma perspectiva privilegiada sobre os bastidores do poder. Por isso, quando ele reconhece publicamente que o governo Lula está afundando o país em dívidas estratosféricas, enquanto simultaneamente admite que Bolsonaro deixou as contas em ordem, estamos diante de um momento de verdade inescapável. A questão central não é apenas o reconhecimento de um rombo fiscal. Estamos falando de uma admissão de que tudo aquilo que a esquerda pregou durante anos era uma mentira sistemática e deliberada. A narrativa de que Bolsonaro destruiu a economia, de que foi incompetente na gestão pública, de que não tinha projeto para o Brasil, tudo isso desmorona diante dos fatos concretos e dos números irrefutáveis que agora vêm à tona. O governo Lula herdou um país com contas organizadas, com inflação controlada, com a economia crescendo e gerando empregos. Herdou reformas estruturais aprovadas, um arcabouço de responsabilidade fiscal em funcionamento e reservas cambiais robustas. O que fizeram com essa herança? Transformaram-na em um festival de gastos irresponsáveis, em uma orgia de despesas públicas sem qualquer critério, em uma política econômica baseada não na racionalidade, mas na satisfação de bases eleitorais e grupos de interesse. Os números não mentem. A matemática é implacável e não tem ideologia. Quando observamos os indicadores econômicos com honestidade intelectual, o cenário é cristalino. O déficit público explodiu sob Lula, alcançando patamares alarmantes que colocam em risco a sustentabilidade das contas públicas no médio e longo prazo. A dívida pública dispara mês após mês, crescendo em velocidade exponencial e comprometendo gerações futuras de brasileiros. Enquanto isso, o governo insiste em criar novos programas sociais sem qualquer fonte de financiamento sustentável, expande a máquina pública com nomeações políticas em quantidade industrial e distribui benesses para aliados como se os cofres públicos fossem uma fonte inesgotável de recursos. É a velha política do "é dando que se recebe", só que quem dá é o contribuinte brasileiro e quem recebe são os apaniguados do sistema. O contraste com a gestão Bolsonaro não poderia ser mais evidente. Durante o governo anterior, mesmo enfrentando uma pandemia global sem precedentes, mesmo sofrendo ataques sistemáticos de uma oposição raivosa, mesmo tendo que lidar com um Congresso hostil, a equipe econômica manteve o compromisso com a responsabilidade fiscal. Paulo Guedes e sua equipe implementaram reformas essenciais, mantiveram o teto de gastos funcionando, controlaram a inflação e garantiram que o auxílio emergencial chegasse aos mais necessitados, sem destruir as contas públicas. A hipocrisia exposta. O que mais impressiona nesta história toda é a hipocrisia monumental da esquerda e de seus porta-vozes na mídia. Durante 4 anos, Bolsonaro foi crucificado diariamente.
Cada vírgula de seu governo era transformada em escândalo. Cada decisão era pintada como o fim do mundo. Cada medida econômica era classificada como desastrosa. A Globo, a Folha, o Estadão, todos fizeram coro nessa campanha difamatória sistemática. E agora? Agora que os fatos mostram inequivocamente que Bolsonaro entregou um país melhor do que recebeu, que controlou a economia mesmo durante a maior crise sanitária em um século, que aprovou reformas estruturais fundamentais, onde está a mesma mídia? Onde estão os analistas que o condenavam sem cessar? Fazem silêncio sepulcral, ou, quando muito, soltam algumas palavras de reconhecimento em meio a ressalvas e tentativas de minimizar o estrago que suas narrativas causaram. Valdo Cruz, ao fazer suas declarações, rasga esse véu de hipocrisia. Ele expõe que todos sabiam da verdade, mas escolheram escondê-la do público por razões ideológicas e políticas. Essa é uma traição à democracia e ao direito do cidadão de ter informações verdadeiras para tomar suas decisões eleitorais. O rombo bilionário na prática. Mas vamos aos detalhes concretos deste rombo que deveria envergonhar qualquer gestor público minimamente comprometido com o futuro do país. O governo Lula não apenas aumentou gastos, ele explodiu com qualquer noção de limite ou prudência fiscal. Programas novos surgem a cada semana, sem estudos de impacto, sem fonte de financiamento clara, sem qualquer preocupação com a sustentabilidade. O famoso arcabouço fiscal, que seria a solução mágica para todos os problemas, revelou-se uma farsa completa. Um mecanismo que deveria controlar gastos tornou-se apenas mais uma ferramenta para justificar aumentos de despesas. As regras são flexibilizadas constantemente. As metas são alteradas quando não são cumpridas. E o resultado é uma completa perda de credibilidade nas instituições fiscais brasileiras. Os mercados percebem isso claramente. O dólar dispara, os juros sobem, o risco país aumenta. Investidores fogem de um ambiente de incerteza e irresponsabilidade. E quem paga a conta? O trabalhador brasileiro, que vê seu poder de compra ser corroído pela inflação, que tem acesso ao crédito dificultado pelos juros estratosféricos, que assiste impotente enquanto suas economias perdem valor. Bolsonaro, o salvador incompreendido. A gestão Bolsonaro enfrentou desafios titânicos. Uma pandemia que fechou economias em todo o mundo. Lockdowns impostos por governadores e prefeitos contra a orientação do governo federal. Uma guerra de informações sobre tratamentos e vacinas. Uma oposição que celebrava cada morte como oportunidade política. E mesmo assim, o país não afundou economicamente. O auxílio emergencial foi criado e implementado em tempo recorde, beneficiando dezenas de milhões de brasileiros nos momentos mais críticos. Reformas estruturais que estavam engavetadas há décadas foram aprovadas, como a reforma da Previdência, essencial para garantir a sustentabilidade do sistema no longo prazo. A economia foi mantida funcionando, empresas foram apoiadas, empregos foram preservados na medida do possível. E o mais importante, tudo isso foi feito mantendo compromisso com a responsabilidade fiscal. Não houve explosão descontrolada de gastos permanentes. Os auxílios emergenciais foram temporários e terminaram quando a crise aguda passou. As reformas estruturais cortaram privilégios e tornaram o Estado mais eficiente. O Brasil atravessou a tempestade e saiu do outro lado em condições de retomar o crescimento. Esse é o legado que Lula herdou e está destruindo sistematicamente. Um país organizado, com fundamentos econômicos sólidos, com reformas aprovadas, com inflação controlada. E em poucos anos de gestão petista, vemos tudo isso ser jogado no lixo, em nome de projetos de poder e da satisfação de grupos de interesse. A estratégia de destruição. Não se trata de incompetência. Seria reconfortante pensar que estamos apenas diante de má gestão ou falta de capacidade técnica. A realidade é mais sombria. Existe uma estratégia deliberada de destruição das instituições fiscais e econômicas do país. O PT sempre governou assim, gastando sem limites, criando dependência através de programas assistencialistas
destruindo a meritocracia e substituindo-a por clientelismo político. O objetivo é claro: criar uma massa de dependentes do Estado, pessoas que não conseguem mais vislumbrar suas vidas sem a tutela governamental, que votam não baseadas em projetos ou ideias, mas na promessa de benesses e favores. É o velho modelo socialista de cooptação das massas, através do assistencialismo eterno e da destruição da classe média produtiva. Para isso funcionar, é necessário destruir a economia de mercado, atacar o empreendedorismo, vilipendiar o sucesso individual, criar narrativas de luta de classes e divisão social. É necessário fazer com que o brasileiro trabalhador sinta-se culpado por seu sucesso, que o empresário seja visto como inimigo, que a iniciativa privada seja tratada como exploradora. Só assim o Estado gigante e ineficiente pode se justificar. O papel da mídia na grande farsa. A mídia tradicional brasileira tem papel fundamental nessa tragédia nacional. Durante anos, construiu narrativas completamente descoladas da realidade, transformou Lula em mito inquestionável, santificou sua figura, escondeu seus crimes e corrupções, blindou seus erros e amplificou seus supostos acertos. Simultaneamente, demonizou Bolsonaro de forma sistemática e obsessiva. Cada conquista do governo Bolsonaro era minimizada ou ignorada. Cada problema, mesmo aqueles fora de seu controle, era atribuído exclusivamente a ele. A pandemia, culpa do Bolsonaro. A crise econômica global, culpa do Bolsonaro. A inflação mundial causada por impressão desenfreada de moeda pelos bancos centrais, culpa do Bolsonaro. Agora, com Lula destruindo a economia de forma objetiva e mensurável, a mesma mídia faz malabarismos retóricos para justificar o injustificável. Culpam a herança maldita, a mesma herança que segundos atrás diziam ser desastrosa, mas que, magicamente, agora descobrem ser insuficiente para os grandes projetos de Lula. Culpam o Congresso, culpam o cenário internacional, culpam até o clima. Qualquer coisa menos admitir a verdade óbvia. O modelo petista é insustentável e está levando o país ao abismo. Por isso a confissão de Valdo Cruz é tão importante. Ela representa uma rachadura nesse muro de desinformação. Um reconhecimento de que os fatos são inegáveis, que os números não mentem, que a realidade eventualmente prevalece sobre a narrativa. O futuro em jogo. O Brasil está em uma encruzilhada histórica. De um lado, temos o caminho da responsabilidade fiscal, das reformas estruturais, do Estado eficiente, da economia de mercado com proteção social inteligente e sustentável. É o caminho que Bolsonaro iniciou, que começou a dar resultados e que foi brutalmente interrompido. Do outro lado, temos o caminho do populismo irresponsável, dos gastos sem limites, do Estado gigante e ineficiente, da destruição da economia produtiva em favor do assistencialismo clientelista. É o caminho que Lula trilha agora, repetindo os mesmos erros que levaram países como Venezuela e Argentina à ruína. A escolha deveria ser óbvia, mas a máquina de propaganda da esquerda é poderosa. Eles sabem que, se conseguirem manter o controle por tempo suficiente, se conseguirem criar dependência suficiente, se conseguirem destruir as instituições o bastante, será muito difícil reverter o processo. É uma corrida contra o tempo. A resistência necessária. É fundamental que os brasileiros conscientes, aqueles que enxergam através da cortina de fumaça ideológica, permaneçam vigilantes e ativos. Não podemos permitir que a narrativa falsa prevaleça. Não podemos aceitar que destruam nosso país em nome de projetos de poder. Cada número divulgado deve ser analisado criticamente. Cada promessa do governo deve ser confrontada com a realidade dos fatos. Cada tentativa de manipulação deve ser exposta e denunciada. A verdade é nossa maior arma e ela está do nosso lado. Bolsonaro não foi perfeito, nenhum governo é, mas ele foi honesto, foi comprometido com o Brasil, foi responsável fiscalmente e salvou o país de um colapso econômico durante a maior crise sanitária em 100 anos. Esse legado precisa ser defendido e reconhecido. Lula, por outro lado, está provando mais uma vez que seu modelo é falido
que suas promessas são vazias, que sua gestão leva apenas ao empobrecimento coletivo e à destruição das instituições. O rombo bilionário que acumula é apenas o começo. Se não houver uma correção de rumo, veremos o Brasil repetir as tragédias já vividas por outros países que se entregaram ao socialismo. Conclusão. A confissão de Waldo Cruz não é apenas uma notícia, é um símbolo. Simboliza o momento em que a realidade se torna tão gritante que nem mesmo os mais comprometidos defensores da esquerda conseguem mais negá-la. O rombo bilionário do governo Lula é real, é mensurável, é devastador. E o fato de que Bolsonaro salvou o Brasil também é inegável. Cabe agora aos brasileiros decidir se vão continuar acreditando na propaganda ou se vão abrir os olhos para os fatos. Se vão continuar elegendo aqueles que destroem o país ou se vão exigir lideranças comprometidas com a responsabilidade e o futuro da nação. A verdade está exposta. Os números estão claros. A escolha é nossa. E ela determinará se o Brasil terá um futuro de prosperidade ou se afundará definitivamente no buraco sem fundo do populismo irresponsável e do socialismo empobrecedor. O Brasil que Bolsonaro salvou está sendo destruído por Lula. Essa é a verdade inconveniente que precisa ser dita, repetida e ecoada, até que todos compreendam a gravidade do momento que vivemos. Nossa responsabilidade histórica é garantir que as futuras gerações não herdem apenas dívidas e ruínas, mas sim um país próspero, livre e justo. E isso só será possível se tivermos a coragem de enfrentar a realidade e agir de acordo com ela. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.